Caros colegas, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar e sejam bem-vindos ao módulo 3 do nosso curso EDOR. Dr. Paulo, bom dia. Bom dia. Bem disposto? Bem, obrigado. Muito bem. Então hoje vamos falar sobre a abordagem da dor neuropática. Sim. Quer-nos dar um bocadinho uma ideia de como é que vai ser o percurso formativo desta manhã? Sim, vamos falar sobre a classificação, como é que a dor neuropática aparece, porque é que ela se torna crónica. Vamos falar da dor neuropática periférica, dor neuropática central, ver alguns casos e ver algumas patologias com dor periférica e dor central. Muito bem, muito bem. Colegas, hoje está uma manhã muito agradável por esse país fora. Em algumas cidades respira-se um ar muito especial, muito perfumado. É bom e sabe bem ver as pessoas a colocar o alho porro na rua, as cidreiras, as plantas, os manjericos, e realmente já se sente assim uma alegria muito especial pela noite que aí vem, que é realmente uma noite diferente para muitos de nós e em muitas cidades por este país fora. E é assim também, pensando nas coisas boas, que vamos tentar aliviar as nossas dores. E por isso não há nada como este módulo deste curso. Começo por agradecer por estarem aí. Lembro que termina hoje à meia-noite o prazo para a entrega do TPC do módulo anterior. Está bem? Não se esqueçam de submeter o TPC. E lembro que, como habitual, vão existir, como habitualmente, 2 controlos de presença. Um, a dada altura, a meio desta primeira parte do webinar, e depois o último controle de presença lá mais para o final, digamos, do módulo de hoje. Lembro também que este curso EDOR é uma parceria com a Grünenthal, a quem, no fundo, agradeço a esta parceria. Sem esse apoio e sem esta parceria não seria possível realmente concretizar este curso. Mas realmente estamos a abordar temas clínicos onde a Grünenthal tem produtos do seu interesse. E de avisos é tudo. Dr. Paulo, passo-lhe a palavra para iniciar. Se quiser falar, não sei se quer começar sentado ou esteja à vontade. Bom dia, outra vez. Estava aqui à espera só do comando para passar os slides. Ora, a nossa agenda de hoje, deixem-me só ver, não está a passar. Só um bocadinho. Ainda estamos a reativar a ligação com o ponteiro. Já está. A agenda, como podem verificar, anda à volta destes temas, tentar perceber o que é a dor neuropática, que terapêutica farmacológica existe e vamos, no meio, ir falando de alguns casos clínicos e de outros que eu possa resolver ali no quadro. Ora, o que é a dor neuropática? Já no primeiro módulo andámos à volta desta definição. É uma dor que é iniciada ou causada por uma lesão ou uma disfunção primária do sistema nervoso. E tínhamos verificado também que a IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, diz que é uma consequência direta de uma lesão ou uma doença que afeta o sistema somatosensorial. Ora, para começar a ver se estavam atentos e se lembram ainda de algumas definições do primeiro módulo, na vossa opinião, qual das seguintes afirmações é a correta? A dor neuropática é sempre enfacada, a dor neuropática pode ser constante, hipótese número 3, a dor neuropática é sempre despoltada por fatores desencadeantes e a dor neuropática é sempre ameaçadora da vida. Muito bem. Já temos as respostas, já? Porque eu tinha visto que esta pergunta vinha logo no princípio e tinha colocado como Paulo. Sim. 95% dos colegas responderam a hipótese 2, a dor neuropática pode ser constante. Sim, muito bem. Era essa a resposta Era correta? essa a resposta. Muito bem. Podemos continuar, então? Também alguns números para ver o impacto da dor neuropática em termos mundiais. São 26 milhões de pessoas que sofrem de dor neuropática. O grande problema, como também já tínhamos nomeado nas outras
edições, no módulo 1 e 2, nem todas as pessoas estão extremamente bem tratadas, nem todas as pessoas foram diagnosticadas corretamente, e é este subdiagnóstico que leva, de facto, a um subtratamento e também a um prejuízo da qualidade de vida. Muitos dos tratamentos para a dor neuropática, ao contrário da dor nociceptiva, funcionam por tentativa e erro. Eu vou tentando alguns fármacos, vou verificando com o doente qual é a eficácia sentida, quais são os efeitos adversos, e em função desta analgesia conseguida e dos efeitos adversos e também da comodidade do esquema terapêutico, eu vou mantendo ou vou modificando o meu plano. Sabendo que, tal como na dor nociceptiva, os doentes com dor neuropática têm um impacto da dor do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, e têm impacto social, não conseguem relacionar-se perfeitamente com os seus, com a família, com os amigos, e um grande impacto laboral em Portugal. Para também vos situar melhor, um pequeno caso de algo que é habitual na vossa prática clínica, doentes com lombalgia. Verificamos aqui o caso de um jovem, chamemos-lhe João, 53 anos, informático, é um fumador crónico e faz uma terapêutica com omeprazol, com tramadol, 100 mg 2 vezes ao dia, e está também medicado com pregabalina de 12 em 12 horas. Ora, esta lombalgia tinha uma irradiação aos membros inferiores, as queixas eram agravadas com carga, cada vez que pegava em alguma coisa ficava com mais dor, e tinha estado um tempo de baixa, retomou a atividade laboral, mas continuava com dor ocasional. E quando lhe perguntávamos descreva a sua dor, ele tem os seguintes descritores: sensação de formigueiro, por vezes com choque elétrico, com picadas profundas. Lembrem-se que também, como tínhamos notificado, sempre que o doente tenha problemas em encontrar descritores para a sua dor, está disponível o código visual da dor. Havemos de voltar a ele e ouvemos de falar sobre ele. O código visual da dor, no fundo, tem algumas dessas imagens que fazem pensar em formigueiro, em choque elétrico, em picadas profundas. Após 8 meses, a lombalgia torna-se outra vez muito intensa, após esforço de carga. Ele tem uma intensidade da dor que aponta como 8, 9 numa escala numérica, cujo máximo é 10, e a determinado momento recomendou-se repouso e terapêutica Perós com diclofenac. E durante estes 8 meses ele tinha mantido o tratamento com o tramadol e a pregabalina? Sim, que mantinha, sim. Ok. E após 2 meses, por manter as queixas, o tramadol foi aumentado e fez uma titulação até 150 mg 2 vezes ao dia, e adicionou-se tizanidina, 2 mg também 2 vezes ao dia. Há também um pedido de um ataque da coluna lombosagrada que demonstra a existência de hérnias discais em L4, L5, L5, S1 e mantém algum absentismo laboral. Foi tolerando esta nova medicação, o ajuste que foi feito, mas com escasso alívio. Portanto, aqui em questão de efeitos adversos de tolerabilidade não está comprometido, o doente tolera o ajuste, mas o alívio que sente é muito pouco. Pelo que se foi aumentando o tramadol, e aumentou-se até 200 mg 2 vezes ao dia, e mantém absentismo laboral. Eu lembro que a dose máxima, a dose teto de tramadol é 400 mg por dia, e parece que este senhor chegou a este teto, aos 200 mg 2 vezes ao dia. Outra vez tolerou esta mudança terapêutica, este acréscimo de 50 mg cada 12 horas, mas também não nota grande alívio sintomático. Pelo que se foi aumentando a pregabalina até 200 mg por dia. Ele já fazia 50 mg 2 vezes ao dia. Aqui diz iniciou, não sei se entretanto houve uma suspensão ou não. Depois voltaram à pregabalina e desta vez titularam-na até 200 mg 2 vezes ao dia. Encaminhou-se o doente para uma consulta de neurocirurgia, e na consulta aquilo que se sabe é que
Há uma manutenção das queixas diariamente, há uma dor de 7 em 10, há uma limitação funcional importante e absentismo laboral. E posto isto, qual era o vosso plano? O que é que fariam em relação a isto? Ora bom, aparentemente aqui claramente a estratégia não estava a correr bem, não é? Uhum. Do ponto de vista de controle da dor, com estes fármacos não se estava a conseguir. Nem sequer se tornou a dor ligeira a moderada, não é? Porque ele continua com dor intensa. Porque nas diferentes avaliações que tem, esta dor é sempre 7, 8, portanto anda sempre com dor intensa. O que logo à partida compromete, quando não é uma questão aqui abordada, mas quando as consultas de dor têm critérios de qualidade, presume-se com uma intervenção terapêutica o doente tem que modificar em 48 horas a sua dor e pelo menos trazer a sua dor para moderada, idealmente para ligeira. Mas este doente continua com dor intensa. Não sei se lhe vão lançando aí algumas alternativas, o que é que fariam? Há aqui o Ricardo Silva que diz passar para opioide mais forte, ponderar medidas como a acupuntura, estimulação elétrica. Muito bem. A Renata, podemos mudar para um opioide forte? Por enquanto foram as hipóteses que nos chegaram. E que estão corretas. Portanto, aqui passa por abordagens não farmacológicas. É extremamente difícil, estamos a falar de um jovem e que presumo que precisa desta atividade para suprir necessidades pessoais e familiares e, portanto, não pode manter-se com uma baixa crónica. As medidas não farmacológicas são ideais, mas eu lembro que nós arranjamos sempre a estética do discurso em relação às medidas não farmacológicas. Em relação às medidas não farmacológicas, as mais simples, as massagens, o repouso, mas todas as outras tornam o doente dependente do sistema, não é? Porque a acupuntura nem sempre é praticada, e eu estou a falar da acupuntura médica, nem todos os serviços a têm disponível, idealmente deveria existir nos cuidados primários, o que obriga que o doente mais ou menos se torne outra vez refém do sistema, porque ele tem que ir a algum lado para praticar a acupuntura e também não parece que seja uma sessão única. Algo mais prático é o TNS, porque esse pode ser cedido, pode ser feito em casa, portanto, dos que apontaram, parece-me que o TNS é o melhor. Porque todas as outras obrigam a deslocar a algum lado, seja para fazer hidroginástica, e tenho alguns problemas com os meus utentes quando eu começo a apontar medidas não farmacológicas, quando eles me dizem, sim, mas estas medidas não farmacológicas eu vou ter que as pagar, algumas delas não são comparticipadas no sistema. E nem sempre temos dinheiro de doentes com algum fundo de maneio que possam suportar as medidas não farmacológicas. A acupuntura, exceto quando é praticada no Serviço Nacional de Saúde, é paga pelo próprio e quase todas as outras técnicas de intervenção também. Portanto, restam-nos as mais simples, os agentes físicos, o frio, o calor. O TNS, vamos falar dele mais à frente, é uma excelente medida, mas concordo com os colegas, há que repensar esta medicação, porque o próprio doente também não acredita na eficácia da mesma, aliás, ele diz que a eficácia não existe e mantém dor de 7, portanto, com um doente que não está muito satisfeito com o plano terapêutico, até para agradar ao doente temos que fazer alguma mudança e estamos no teto terapêutico do tramadol, portanto, insistir no tramadol nem pensar. Mas eu, ao contrário dos colegas que vão falando de alguns opioides fortes, eu acho que continuamos a ter uma alternativa dentro dos opioides fracos. Eu não mudava já para um opioide forte, eu fazia uma rotação para um opioide fraco, para o tapentadol. Quando estamos no teto do tramadol de 200 mg por 2 vezes ao dia, ou seja, quando estamos em 400, estamos em 200 de tapentadol. Tapentadol é um opioide do segundo patamar, é 2,5 vezes mais fraco que a morfina e antes de passar para os mais fortes, provavelmente com mais efeitos adversos, eu tentava uma rotação para tapentadol. Não que as sugestões dos colegas estejam erradas, porque como sabem, na equipotência dos opioides poderíamos tentar outro tipo de opioides, mas que obrigava a uma gestão de efeitos adversos, se calhar, mais agressiva, e também levaria o doente a tentar pesquisar que novos fármacos seriam esses, e eu tranquilamente fazia mudança de tramadol para tapentadol, são extremamente parecidos e era por aí que eu ia. Está com 400 de tramadol, a dose equipotente é 200 de tapentadol, por causa da tolerância cruzada, quando se faz uma rotação, e vamos abordar isso num próximo módulo,
se calhar podíamos reduzir ligeiramente a nova dose de tapentadol. E em vez de prescrevermos os 200 de tapentadol, equipotente a 400 de tramadol, podíamos prescrever mais abaixo e prescrever 150. Por exemplo, 50 de manhã, 100 à noite e a cada 3 dias ir titulando. Portanto, era por aí que eu ia, até porque o tapentadol, e vamos também falar disto a seguir, tem estudos na dor neuropática, nomeadamente na lombalgia e na lombociatalgia. Portanto, eu ficaria na mesma no segundo patamar. Portanto, nós aqui temos, no fundo, 2 tipos de fármacos que estão a tratar este doente. Neste caso, o tramadol e a pregabalina. Só mexia na componente analgésica ou também iria mexer? Excelente pergunta. A dor neuropática, como também já falámos nos outros módulos e vamos voltar a falar desta, trata-se eminentemente com fármacos adjuvantes, com não analgésicos. E ele tem aqui um que é a pregabalina. Portanto, deveríamos fazer uma associação. Se a dor fosse ligeira a moderada, normalmente até começamos inicialmente com os adjuvantes e quando se torna intensa pensamos nos opioides. Como esta dor foi sempre intensa, eu percebo a razão de existir um opioide. Lembrem-se que este opioide tramadol tem estudos na dor neuropática, tapentadol também tem, e a questão é não aumentar muito a polifarmácia. Eu não sou muito adepto da polifarmácia. Ele está com pregabalina e estava com tramadol, 2 fármacos estudados na dor neuropática. Os estudos com tapentadol dizem que a introdução do tapentadol pode aliviar a polifarmácia. E, portanto, como estamos aqui numa dose de pregabalina que foi titulada até 202 vezes ao dia, 400 mg de pregabalina é uma dose suficiente para ter efeitos adversos, nomeadamente xerostomia, para ter vertigem, para ter edema dos membros inferiores. Quando começamos tapentadol, podemos tentar aliviar esta dose de pregabalina. São 2 fármacos que se potenciam em termos do sistema nervoso central. Aliás, eu não sei como é que este doente tolera, porque ele nunca pôs em questão a parte da tolerabilidade, mas 400 mg de pregabalina com 400 mg de tramadol não é qualquer doente que tolera. E trabalhando ao mesmo tempo, penso que tolera por ser extremamente jovem e por não fazer uma polifarmácia muito grande. São 2 fármacos P450, tramadol e pregabalina. Lembrem-se que ele fazia, se formos atrás, o omeprazol, que é um fármaco também P450, e eu diria que é a vantagem dele. Não sei exatamente porque é que está a fazer o omeprazol, não aparece ali nada de questões gástricas, mas presumo que seja para qualquer patologia desse foro. E, portanto, eu penso que por isto não tem muitas interações farmacológicas. Na fase da rotação, se fosse realmente o tapentadol escolhido, eu desceria a dose da pregabalina, porque senão acho muitos efeitos centrais que se acontecessem eu não sabia exatamente porquê, se era do novo fármaco, se era da concomitância dos 2, tentava aliviar a pregabalina e introduzia o novo fármaco, seja tapentadol ou outro opioide mais forte, como os colegas sugeriram. Ok. Pergunta aqui o Ricardo Silva, mas é lícito fazer adjuvantes sem analgesia de base? Tinha ficado com a ideia que não. É lícito fazê-lo, pelo menos nas guidelines eles aparecem nomeados, mas a experiência diz que adjuvantes isolados são sobretudo prescritos na dor ligeira à moderada. Numa dor intensa e insuportável não vai conseguir gerir a maioria dos casos sem um opioide, nem que seja transitoriamente enquanto aguarda efeito dos outros, porque é uma das questões que vamos falar a seguir. Os fármacos adjuvantes não têm ação imediata. O que eles fazem imediatamente é provocar os efeitos adversos e ficamos logo com uma ideia se o doente tolera o fármaco ou não. Muitos destes adjuvantes vão fazer o seu efeito à 3ª semana, o seu efeito analgésico. Portanto, nos primeiros tempos nós não andamos com eficácia analgésica. É impossível verem pregabalina e terem eficácia analgésica no dia seguinte. Se a tiverem, é efeito placebo. É qualquer coisa central, porque a eficácia analgésica dos adjuvantes aparece à 2ª, 3ª, 4ª semana. Tudo o que tenham, entretanto, há de ser placebo, o que é bem-vindo à medicina, mas os primeiros tempos é para a gestão dos efeitos adversos. Ok. Podemos continuar. Ora, como é que nós, neste caso, conseguimos identificar a presença de dor neuropática? A intensidade da dor ajuda, concretamente quando ela é muito elevada, porque pode apontar para algum tipo de compressão. Pelos descritores do doente, e este doente tinha descritores bons,
e ele próprio espontaneamente os tinha indicado, e também por um diagnóstico de lombalgia. Portanto, sempre que nos chega este doente, nós temos que, para completar o diagnóstico, pedir exames complementares de diagnóstico. Porque acreditar que é uma lombalgia só com a descrição, sem nunca o doente ter feito um exame complementar de diagnóstico, penso que é pouco e é fraco para documentar. Agora, quando a documentação está feita, também não andem sempre a repetir o exame de complementar de diagnóstico, porque se nada se alterou na vida da pessoa, não se justifica fazer exames de 3 em 3, de 6 em 6 meses, se nada se alterou. Mas aqui precisaríamos de um exame complementar de diagnóstico. Para fazerem o diagnóstico deste doente, que ferramenta utilizariam, ou qual já utilizam na vossa prática clínica para rastrear doentes com dor neuropática? Usam a Lance, usam o DN4, usam o Pain Detect, usam todas, não usam nenhuma destas e usam outra? Por onde é que se ficam? Não sei o que é que lhe foram aí dizer. Temos algum delay, temos que aguardar um bocadinho. Enquanto isso, aqui um colega perguntava, mas o tapentadol não é um opioide forte? O tapentadol é um opioide fraco, 2,5 vezes mais fraco que a morfina. Ok. Quando nós falamos em forte e em fraco, eles são todos fortes e fracos, não é? Depende das doses que estamos a usar. Mas na equipotência mais usada nas tabelas de equipotência, ele aparece 2,5 vezes mais fraco que a morfina, e sendo metade da dose do tramadol. Muito bem. Há aqui uma colega, a Joana, ainda a respeito do caso clínico. Bom dia. Em termos de etiologia da dor, as hérnias identificadas na TAC explicam a dor de 9 em 10, que desce apenas para 7 em 10? Não precisaríamos de mais investigação? Obrigada, diz ela. Eu não precisava. Eu, com um doente que tem dor, que é sobretudo elicitada na presença de esforço, eu acreditava que a TAC era mais que suficiente. Okay. Não precisava de mais investigação. Porque, reparem, nós bem podemos andar a investigar este doente e pedir uma data de exames. Eu diria que a partir deste doente tem dor porque está mal medicado. Seria a minha tendência a pensar. Temos que fazer às vezes uma autoanálise. Não é porque um doente está a fazer tramadol e pregabalina que tem que estar sem dor. Tenho imensos doentes com doses teto de pregabalina com 600 e doses máximas de tramadol e de tapentadol, continuam com dor intensa. E não é porque estejam pior da patologia. Estes doentes, se forem fazendo exames de repetição, vão verificar que muitos dos exames dizem sobreponível. Mas o doente responde-vos que a dor não está sobreponível, está pior. Esta dor é muito potenciada por movimentos, por esforço. E é o grande drama da população portuguesa, a lombalgia crónica. Se prospectivamente tiverem uma data de exames destes doentes, TACs, radiografias, vão verificar que os agravamentos são pequenos de exame para exame. Aliás, nem às vezes existem. Mas a dor lá está, porque nós não a controlamos corretamente. Vejam a panóplia de fármacos que existem para a dor neuropática que ainda não foram tentados neste doente e a quantidade de fármacos para a dor nociceptiva que ainda não foram tentados neste doente. Portanto, este doente ainda tem um mundo pela frente. Exames complementares não me ajudam muito. Eu já tenho um diagnóstico feito. Entretanto, já chegaram as respostas, imensas respostas, e é engraçado que existe quase unanimidade. Ou seja, os colegas usam a hipótese 2 DN4. Que é habitual em Portugal, porque é das mais simples de usar. Provavelmente nos países do norte da Europa, nomeadamente no Reino Unido, usa-se bastante a Lance e o Pain Detect, também usada em alguns países europeus e nos Estados Unidos da América. Nós ganhamos com o DN4 porque é tão simples de usar, nós falámos dela da outra vez e havemos também de a voltar a expor. São 10 perguntas, sim, não. É um dicotómico muito simples de preencher pelo doente. Depois tem uma parte do teste que compete ao profissional de saúde. É a que eu uso também, a DN4, e era por aí que eu iria. Muito e bem. Então o que é que fariam em termos de depois de ter feito o rastreio com a DN4? Como se lembra, o DN4 é positivo quando a pontuação é superior a 4, ou seja, 4 sims ou mais. Imaginem que este doente com estas queixas tinha um DN4, vamos dizer, no mínimo, de 4
pontos, o que é que fariam? Que opção terapêutica consideravam? Independentemente se pediriam mais algum exame ou não, eu nunca tenho nada contra que o colega queira documentar com outros exames. Eu tenho que dizer a minha opinião, não precisaria. E mesmo que tivessem que pedir outro exame, provavelmente não o vão conseguir fazer hoje, a não ser que estejam num grande centro onde tudo esteja disponível. Mesmo que peçam o exame até ao doente o fazer, o que é que fariam? Como é que tratariam este doente? Fariam uma rotação? Desmamavam pregabalina ao longo do tempo com a tentativa de tentar introduzir outro? Associavam medicação tópica? Optavam apenas por medidas não farmacológicas ou outra, porque aqui a panóplia de escolha eu diria que é infinita. Temos aqui várias respostas, mas só aqui uma pergunta que é pertinente. Uma colega, a Ana Menezes, tem uma utente com queixas semelhantes e que foi à consulta de neurocirurgia e que os colegas lhe disseram para parar imediatamente o tapentadol e pergunta a ela porquê? Porquê é que terá sido esta indicação da neurocirurgia? A mim pediram para ser comedido nas palavras, mas eu não consigo ser. Eu acho que pararam por estupidez e o colega pode ser um grande colega. Mas não percebo. Eu já me disseram para não dar este tipo de respostas porque alguns de vós ficaram ofendidos, mas eu não me consigo lembrar de outra. A questão é, para tapentadol, vamos dizer, corretíssimo. E que alternativas deu? É a minha pergunta. Nenhuma? Não sabemos. Não me parece. Sou contra, sempre. Todas estas pessoas que dizem aos doentes que a medicação é perigosa e não lhes dão alternativas. Porque se um colega, lá está o tapentadol, não é panaceia para tudo e mais alguma coisa. E tem alguns doentes que não toleram tapentadol, mas eu tenho que lhes dar uma alternativa. Portanto, o colega que parou o tapentadol, eu estava à espera que me dissessem que alternativa deu ao doente. Não sabemos. Aqui as respostas, predomina claramente a resposta 1, mas houve vários colegas a escrever 1 e 3. Sim, concordo. Com qual? Com a 1 e a 3, acho que sim. Por isso, nada me estranhava que a maioria escolhesse outra, que era a conjugação da 1, da 2 e da 3. Porque eu até escolhi as 3 que ali estão. Okay. Portanto, quer uma rotação para tapentadol ou para morfina ou para oxicodona, qualquer outro fármaco que os colegas queiram e conheçam bem, e já agora se vão fazer uma rotação que seja para um fármaco testado na dor neuropática, já falaremos disso mais à frente, não rodem para um fármaco com poucos estudos na dor neuropática, nomeadamente para fentanilo, não me parece que fosse bom. Se conseguissem localizar muito bem o ponto mais doloroso desse doente, poderiam fazer uma terapêutica tópica, estava-me a lembrar da lidocaína tópica, falaremos dela a seguir, e obviamente também medidas não farmacológicas, portanto, outra seria a minha escolha. Então, quando aqui no 2 se diz associava terapêutica tópica, está a pensar na lidocaína tópica? Estou a pensar na lidocaína, sim, e tópica. Não em AINES tópicos? Não em AINES tópicos, okay. Não. Que seriam bons como forma de placebo e, sobretudo, para estimular o contacto do doente com alguém que lhe fosse próximo. Porque tudo o que é contacto relacional é ótimo. Portanto, seria bom para os se ele miminhos. ficasse muito aliviado, se a companheira ou o companheiro ou quem fosse lá em casa lhe fizesse umas massagens de hora a hora, eu não tenho nada contra. Há miminhos que fazem milagres. Nada contra. Ok, podemos avançar. Ora, é das dores, sem dúvida, mais complexa, e sempre que falamos em complexidade de dor, estamos quase sempre a nomear a dor neuropática, também falaremos noutro módulo da dor irruptiva. Sempre que aparecerem estes tipos de dor, vai ser extremamente difícil tratar o doente. Vão perceber, e aqueles que, os mais jovens e aqueles que já estão há mais tempo nesta área, é extremamente complexo o tratamento da dor neuropática. A resposta não é espontânea e, como verificaram, muitos dos fármacos só fazem efeito passado algum tempo e às vezes não temos a oportunidade de marcar consultas com um seguimento tal que eu possa ir titulando fármacos, o que torna ainda tudo mais complexo. E estamos a falar de uma dor que, como viram na definição, é o sistema somatosensorial. Eu tenho fibras à periferia tocadas, tenho centros nervosos que foram afetados e daí a complexidade. E vejam em baixo posto o resultado do ataque, porque o ataque dizia hérnias discais L4, L5, L5, S1. Quando nós temos uma hérnia discal, temos que perceber que
às vezes há alterações também vertebrais, sejam pequenos osteófitos, sejam desgastes por osteoporose, e não podemos esquecer que se calhar o componente nociceptivo também pode estar presente. E com uma herniação, ainda que discreta, a fazer algum tipo de compressão, eu poderei ter as queixas típicas de dor neuropática. Mas cada vez mais os peritos dizem que a cronicidade de uma dor faz pensar que esta dor não seja pura, que seja uma dor mista. E sempre que receberem um doente com uma dor que vos pareça apenas neuropática, tentem perceber se não existe um componente nociceptivo, um componente de lesão física ou visceral que possam explicar a perpetuação deste componente neuropático. E nas lombalgias, quase sempre, há também como contributo para a dor as deformações da coluna, no contexto às vezes anatómico de alguma deformação, ou um desgaste por osteoporose ou por fraturas de repetição e por calos e por cicatrizações deficientes, e osteófitos que possam de vez em quando estar a prejudicar, e cada vez que o doente se sente, o que vem ali é um componente nociceptivo e neuropático. Portanto, dor neuropática pura é muito raro encontrar, e iremos falar dela a seguir. Mas os peritos, perante uma dor neuropática, não põem de parte e não descartam um componente nociceptivo que vem explicar toda esta abundância de queixas, e às vezes nem as conseguimos integrar todas na clínica, nem nos exames. Vejam que este doente, e a colega muito bem há bocado salientava isto, o exame diz que tem umas hérnias discais L4, L5, L5, S1, nem sequer teve intervenção neurocirúrgica, eram coisas discretas, mas discretas QB, discretas em termos anatómicos ou em termos de descrição de exame, mas para o doente dá uma dor que não é discreta, é uma dor de 7, é uma dor de 8, portanto tem um grande impacto na vida deste doente. Ora, por um lado, quando temos uma dor neuropática, sem dúvida alguma que continuamos a ter fibras nervosas intactas, mas temos fibras nervosas danificadas. Aquilo que nós sabemos é que quanto mais crónica se torna a dor, mais estas fibras nervosas intactas e as lesadas se interpenetram e interagem umas com as outras. E o dano, ou a majoração do dano, deve-se a esta relação entre fibras que ainda estão normais e fibras que já estão danificadas. Muitas das vezes explicado o fenómeno por desmielinização, que possa existir, e também por diminuição das células da glia. Hoje em dia as células da glia têm muita relevância. Há muita investigação que demonstra que estas células da glia, que nós no passado que achávamos que era mais um tecido de suporte, hoje em dia pensa-se que elas próprias poderão ser despolutadoras de dor e explicar a própria presença de dor. Ora, então, o que é que nós temos numa dor neuropática? Temos descargas ectópicas, e alguns doentes até nos relatam esta descarga, uns de forma logo majorada, outros dizendo que é uma coisa discreta. E a que é que se deve esta atividade ectópica, esta atividade espontânea? Deve-se a um problema dos canais de sódio. Por alguma razão, quando nós pensamos em fármacos para a dor, estamos a pensar em antagonistas dos canais de sódio, bloqueadores dos canais de sódio. Lembrem-se de muitos deles que são usados, lamotrigina, topiramato, carbamazepina, oxcarbazepina, são bloqueadores de canais de sódio, e estes canais de sódio estão aumentados quer em distribuição, porque como vai havendo a acumulação de placas de desmielinização vitimizadas por todas estas lesões que cronicamente vão aparecendo, e algumas são mínimas, mas que logo fazem aumentar a concentração dos canais de sódio, e ao mesmo tempo, porque alguns nervos vão ficando seccionados, vão ficando lesados e não são reabilitados, vai havendo um aumento da densidade destes canais de sódio agrupados em neuromas, e é este aumento de desmielinização com neuromas continuados que explica cada vez mais que alguns doentes, em algumas posições, que eles depois passam a reconhecer, têm descargas elétricas que no fundo são a atividade ectópica. Concomitantemente, aquilo que se nota também é que, como eu já vos tinha dito, há como que uma comunicação cruzada, um crosstalk entre nervos bons e nervos lesados. Começam, de certa forma, a estabelecer ligações patológicas entre eles. Sempre que existe uma área de contacto
que não há células da glia ou que estão diminuídas, há uma condução hepática cruzada. E ficamos na dúvida, quando pedimos exames ou quando fazemos testes, porque vemos que existem fibras normais e conseguem conduzir normalmente estímulos sensoriais e perante estímulos evocados, como por exemplo estímulos térmicos ou mecânicos, o doente não tem dor absolutamente nenhuma em alguns territórios porque tem fibras normais e concomitantemente noutros territórios, às vezes ali naquela localização, tem o aparecimento da alodínia, de hiperalgia, que já denota que há alguma fibra lesada. Mas estas fibras começam a comunicar entre si nesta comunicação cruzada, que quanto mais crónica for a dor, também mais evidente se torna. Temos outros fenómenos que vão aparecendo com a cronicidade e muitos deles nós sabemos porque do ponto de vista clínico nos foram já comunicados e passados enquanto alunos na faculdade e depois na nossa prática clínica. Dois ditos sintomas positivos muito presentes são a alodínia e a hiperalgesia e que no fundo vêm clinicamente denotar toda esta patologia que existe, porque esta contínua transmissão de potenciais de ação, porque uma fibra não consegue deixar de comunicar o seu potencial de ação. Estamos a falar de um sistema nervoso que, enquanto estiver vivo, está a atuar e atua, como veremos, com neuroplasticidade. Vai se ajustando, vai, de certa forma, tornando-se viável, com todos os danos que encontra, mas continua a fibra nervosa a tentar comunicar o seu potencial de ação. Estas fibras periféricas sensoriais aferentes continuam a tentar conduzir o seu estímulo até centros supraespinhais, para que no fundo se faça a descodificação de todos os fenómenos, como já vimos no módulo anterior, com participação de zonas talâmicas, de todo o córtex, para que haja toda uma descodificação, uma verdadeira percepção e entendimento do fenómeno, mas nós conseguimos detectar dois fenómenos extremamente agressivos e que o doente indiretamente com a sua linguagem já nos transporta algum deste pesar. Quando há lesões nas fibras ditas mais finas, nas fibras C não mielinizadas e nas fibras A delta já mielinizadas, sempre que há alguma lesão resulta numa atividade, eu diria, não normal nestas fibras, pode aparecer hiperalgesia. E nós, quando com um estilete tentamos tocar algumas zonas do corpo, estamos a aplicar um estímulo nóxico, mas o doente tem mais dor do que aquela que eu aplico. Sempre que acontecem fenómenos destes, eu tenho que suspeitar que na lesão que eu tenho de fibras, devem estar contidas fibras A delta e fibras C. Quando eu tento tocar na zona que o doente diz que está dolorosa e mesmo o toque com algodão, com as cerdas de um pincel, causam dor, eu estou perante lesões de fibras A beta e tenho que pensar que realmente tenho uma alodínia. E vamos andando na grande dor neuropática entre estes dois fenómenos, que são fenómenos dolorosos. Depois, como sabem, há outros fenómenos que aparecem e a neurologia pesquisa-os muito bem, mas que não têm a ver com a patologia direta da dor, têm a ver com lesões de centros nervosos e aí aparecem as alterações da sensação com as hipostesias, por exemplo, que entram noutro contexto. Para nós e todas as guidelines de dor neuropática, aquilo que vos pedem que identifiquem precocemente são fenómenos de alodínia e de hiperalgesia. A própria guideline da Direção-Geral de Saúde para a dor neuropática do adulto e do idoso dizem isto mesmo, que na prática clínica o médico tem que identificar se existem alodíneas e hiperalgesias, porque são as mais prevalentes em termos de destruição de fibras nas dores neuropáticas. Está aqui um colega que faz o seguinte comentário, pergunta, o Ricardo Silva. Em relação à importância das células da glia, darão alguma base à eficácia atribuída classicamente, e ele coloca entre aspas, aos suplementos de vitamina B12 e ácido alfa-lipoico, um composto similar às vitaminas, ácido gama-linolénico, ácido gordo poliinsaturado e afins? Perguntei. Sim.
E tem aparecido cada vez mais literatura nesse campo, mas ainda não tão evidente assim, e para a medicina baseada na evidência nem sequer aparecem nas guidelines, mas desconfia-se que sim, que o papel delas é cada vez mais relevante e há grupos internacionais e nacionais a investigar toda essa temática, mas até à data o que é lançado são hipóteses. Do ponto de vista terapêutico não podemos fazer muito com elas, porque por muito que se deem estes suplementos, eles serão, digamos, adjuvantes da restante medicação, porque eu não vejo uma dor neuropática como a que este doente tinha, de 7, que seja com suplementação de ácidos ou de vitaminas, que a coisa fique controlada, ou seja, controlada é ficar com dor ligeira. Poderão trazer o seu aporte benéfico para majorar o efeito da outra medicação, sim. Mas precisamos de muito mais investigação. Até à data, nas diferentes guidelines sobre dor neuropática, nem sequer aparecem. Dizem evidência pequena. Por isso não os consideramos neste curso. Ok. Também já tínhamos verificado que todos estes danos nas terminações nervosas, nestas fibras nervosas, sejam fibras C, fibras A delta, fibras A beta, tentam comunicar o seu potencial de ação até centros supraespinhais. E tínhamos falado já no primeiro módulo, penso eu, que sempre que uma dor se torna crónica, eu tenho fenómenos de tempestade, de wind-up, em que parece que tudo se torna cada vez mais complexo e eu já não sei o que é mais complexo, porque tudo é complexo. Também tínhamos falado que há um receptor, que é o receptor N-metil-D-aspartato, que é um receptor que é agonista do glutamato e que quando eu tenho excesso de dor tenho neurotransmissores excitatórios presentes e um deles é o glutamato, que é o continuamente a ser lançado na fenda sináptica, acaba por, e lá está, voltando ao que o colega dizia, com um influxo de cálcio, e estes iões são todos também importantes para o tratamento, com um influxo de cálcio para dentro da membrana e com um deslocamento de magnésio, o glutamato liga-se a este receptor N-metil-D-aspartato e a partir daí há uma complexidade de fenómenos, porque o influxo de cálcio e a ativação deste receptor levam a cada vez mais a ativação de fosfocinases, que levam ao aumento da sintase de óxido nítrico esse que a nível pré-sináptico leva à libertação de substância P, leva também à ativação de alguns receptores que iremos falar deles a seguir, que são os receptores vaniloides, que vão ser extremamente importantes também para uma medida farmacológica que é a capsaicina, falando da medicação tópica. Portanto, todos estes fenómenos a acontecer, e não interessa estarmos a detalhá-los ao pormenor, mas a complexidade é variada, de tal forma que há livros só dedicados à dor neuropática que descrevem à exaustão todos estes fenómenos de ativação etópica, de descargas elétricas, de lesões majoradas, da ativação N-metil-D-aspartato. No fundo, são reflexos de um sistema nervoso que tenta, perante a detecção de uma lesão, continuar a ser funcionante. Eu não diria normal funcionante, mas tenta funcionar e vai se adaptando, e esta plasticidade do sistema nervoso central é conhecida e também explica muita da dor crónica, particularmente os fenómenos de hiperalgesia, da alodínia e muitos fenómenos de dor espontânea, que os doentes vos vêm relatar, que muitas vezes não estão a fazer absolutamente nada e sentem que uma dor os atravessa e não sabem porque é que aparece, e aparece porque o sistema nervoso não está morto, continua vivo e a produzir coisas estranhas, que alguns doentes é assim que nos relatam o problema, é tudo estranho e não conseguem descrever muito bem o que está a acontecer. Ora, os mecanismos, como vos disse, se formos às tabelas dos manuais, são imensos. Mecanismos periféricos, de sensibilização de gânglios, de neurónios, e depois, claro, cada neurónio que está destruído ou a ser afetado leva ao aparecimento de axónios colaterais, os chamados sprouting, pequenas ramificações que se vão formar. Estes axónios que estão lesados não estão inertes, pelo contrário, estão com a sua atividade pró-nociceptiva, ou melhor, pró-indutora de dor, está lá presente. Depois há tudo o que é a atividade neurovegetativa, isto do ponto de vista periférico, porque eu diria que o principal impacto também é central, com esta sensibilização central que eu vos descrevi, com uma reorganização sináptica,
com o aparecimento de cada vez mais fatores de estimulação neuronal e está criado todo um caldo para que a dor seja perpetuada. E, como eu já tinha frisado aqui, estamos sempre presente, para resumir, a neuroplasticidade. O sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central tentam ultrapassar a existência deste dano, tenta continuar a funcionar, tenta arranjar soluções, sejam agrupamentos de canais de sódio, seja uma resposta às zonas desmielinizadas, seja aos neuromas que se vão criando, que só revelam que o sistema nervoso que se continua a tentar adaptar e o ser humano sente esta adaptação com a presença da dor, com a atividade espontânea cada vez mais presente, com fibras também nociceptivas cada vez mais presente e cada vez que há um aumento desta dor neuropática, poderá concomitantemente haver um agravamento da dor nociceptiva porque o corpo continua a evoluir e se há um ano eu tinha um pequeno osteófito numa determinada zona lombar, neste momento ele pode estar maior e a explicar o agravamento destas dores que o doente reporta, ou há um agravamento da osteoporose, ou o próprio trabalhador, o patrão colocou numa zona de mais carga e ele está constantemente a sentir todos estes fenómenos típicos de dor neuropática. Ora, as características da dor neuropática são conhecidas, particularmente queimaduras, choques elétricos, que a maioria dos doentes nos descreve, ou um frio doloroso, e muitas vezes o doente nem consegue descrever e vem confuso e diz que não está a perceber muito o que lhe estão a acontecer, com parestesias, com episódios paroxísticos de uma dor que vai e que vem, e ele vem muito confuso a tentar relatar isto. E às vezes diz-nos que nem dor é, doutor, mas não é dor, porque eles reconhecem bem o que é uma dor de uma artrose do joelho e o que é uma dor de uma deformação qualquer que possam ter noutro território. Aqui parecem impressões, parece tudo muito estranho e é esta estranheza que os traz à consulta. Já tentaram falar da estranheza em casa, mas não têm grandes explicações e vêm um bocado angustiados com o que se está a passar no corpo. Claro que nos obriga a tentar ouvir o doente e depois, localmente, fazendo o nosso exame clínico, tentando verificar se a dor que é descrita tem a ver com um trajeto particular, se é uma coisa mais anterior, mais lateral, mais posterior, e também com os nossos estímulos, com a evocação do frio, do calor, se a dor aparece, se a dor também responde a estímulos mecânicos ou não, portanto temos que fazer um exame clínico. Quase todos os livros e guidelines sobre dor neuropática descrevem muito esta positividade. Sempre que aparecem sinais e sintomas positivos, devemos estar muito mais focados, porque sempre que aparece continuamente hipoalgesia, hipoestesia, fenómenos anestésicos, os chamados sinais e sintomas negativos, este doente tem que ser avaliado numa consulta de neurologia para tentar explicar o que acontece. Provavelmente pode ser uma patologia mais central que pode explicar alguns destes fenómenos. E estamos na dor central, às vezes associada, por exemplo, a escleroses múltiplas, a patologia que sai fora, eminentemente, do foco da dor. Porque na dor, os sinais e sintomas positivos que procuramos, espontaneamente ou de forma evocada, são as parestesias, que o doente as vem descrever, e concretamente a hiperalgesia e a alodínia, que o doente já percebeu que a tem. E muitas vezes tenho doentes na consulta que, sem eu ter testado absolutamente nada, é o doente que me diz que quando toca naquela zona ou de leve tem mais dor, ou que é a própria camisa que ao tocar na zona, roçando na zona, despoleta dor, ou é o lençol quando está deitado que ao cobrir o corpo despoleta dor, ou às vezes dizem, não, mas a dor só aparece quando eu pressiono, quando eu carrego mais fundo, eu vejo que tenho um aumento da dormência, da descarga elétrica. Muitos dos doentes já vêm para a consulta denunciando esta positividade. Se não vêm, temos que atestar, e lembro que o DN4, a escala DN4, por exemplo, nos obriga a procurar hiperalgesia e alodínia. Os colegas tinham citado a DN4 como sendo a escala que mais usam, e na DN4 já está a pesquisa de alodínia e de hiperalgesia.
Não vamos ver isto ao pormenor, mas só para lembrar o que vem descrito na guideline da Direção-Geral de Saúde sobre dor neuropática, todos estes termos muito, eu diria, alguns muito estranhos e que parecem parecidos, das hiperpatias, das hipostesias, das hipoalgesias, não vamos ter tempo de ver ao pormenor, mas depois quando voltarem a ver o vídeo estão presentes e estão, lembro, na norma de 2011 da Direção-Geral de Saúde, vem um descritivo sobre toda esta anónima e estes termos. Depois, se quiserem ver algum em particular, vejam na norma ou então no vídeo, porque não vamos ter tempo de ver cada um deles. Na avaliação, vamos fazer aquilo que já enunciámos no primeiro nódulo. A parte da avaliação é colher uma história, quer do indivíduo, quer da sua própria dor, e depois, conjuntamente com o doente e com os factos que ele indica, tentamos chegar a um diagnóstico que há de ser provável em alguns casos, há de ser definitivo noutros casos. Como vos dizia, o Código Visual da Dor auxilia naqueles doentes que não conseguem espontaneamente falar sobre a sua dor. São 12 imagens que podem ajudar o doente a pensar se a dor ali logo no primeiro. Se é umas picadas, se é um arame farpado, se é um choque elétrico. Portanto, às vezes estas imagens para os doentes que não conseguem espontaneamente falar sobre a sua dor, estas imagens, este código visual pode ajudar. Depois, no exame objetivo, pesquisamos concretamente a alodinia e hiperalgesia, portanto, saem fora da norma, porque perante um estímulo doloroso eu tenho que ter uma resposta de acordo com um limiar, que ali na figura aparece normal. Os outros são fenómenos precoces. A dor perante um estímulo nóxico ou não nóxico aparece muito mais precocemente e nós temos que andar à procura destes dois factos da alodinia e da hiperalgesia. Existe também um fluxograma de tomada de decisão e nas guidelines de TREAT isto vem assim apresentado e parece-me que de forma simples. Portanto, tem um doente com dor, anatomicamente aquilo que o doente diz parece plausível, parece também que a história que o doente conta é uma história sugestiva e as posições que o doente assume, ou quando pega voltando ao caso atual deste doente com lombalgia, sempre que pega numa determinada carga, a zona aparece a dor aparece na mesma zona, segue sempre o mesmo território em termos de irradiação. Então, se isto aparece desta forma, eu posso dizer que sim, porque há uma hipótese provável de uma dor neuropática, é possível que ela existe. Se a história que o doente conta, os focos onde a dor aparece, é tudo extremamente bizarro e aleatório, eu diria que a dor neuropática é improvável. Mas naqueles doentes que é possível que tenham dor neuropática, então eu vou ver se aparecem os fenómenos da alodínia ou de hiperalgesia e se quando a dor aparece, imaginem, num território L4, L5, qual é o trajeto que essa dor faz. Quando eu tenho uma clínica sugestiva e tenho testes de diagnóstico que também possam confirmar a lesão, eletromiogramas potenciais evocados, ou seja, algum exame que o doente tenha feito que já denuncia uma lesão, eu posso dizer, se tiver os dois, quer a clínica, quer os exames, que a dor neuropática está confirmada quando eu tenho os dois. Quando não tenho nenhum destes, nem clínica, nem exames, eu digo que é não confirmada. Quando pelo menos tenho um deles, eu digo que é provável. E a regra diz que quando é provável, ou seja, quando eu tenho clínica sem exames, ou quando eu tenho exames sem clínica, como ela é provável, eu devo fazer alguma coisa por este indivíduo e devo começar a tratar precocemente, porque se não tratar precocemente, como também já verificamos nos módulos anteriores, eu vou ter mais complexidade da dor e do próprio tratamento. Portanto, os procedimentos são os habituais para um clínico, uma história, eu diria, geral da vida da pessoa, com uma história particular da dor, ver do ponto de vista pessoal o que é que pode contribuir para aquela dor, se o indivíduo, para além da dor e considerada crónica, não terá uma síndrome dolorosa crónica, não tem ansiedade, não tem insónia, não tem tristeza, não tem um impacto da dor na sua pessoa e também tentar ver o que é que pode ser a causa possível daquela dor e muita da terapêutica. Temos que explicar ao doente
que na maioria das nossas consultas a terapêutica vai ser sintomática. E também tentar encontrar os doentes que eu consiga corrigir a dor do ponto de vista cirúrgico e do ponto de vista causal. Estou-me a lembrar que se a dor for uma dor neuropática associada a um herpes zoster, eu se calhar tenho que atenuar a carga viral existente e, portanto, eu não diminuo o meu esforço curativo. Portanto, eu tenho que também atuar na causa. Alguns doentes a causa está identificada concretamente cirúrgica e pode não ter resolução cirúrgica e aí eu foco-me no controle sintomático absoluto. Mas neste caso deste indivíduo de 50 e tal anos que nós falávamos aqui no caso clínico, ele foi enviado para a neurocirurgia, que há de determinar se este doente poderá ter uma correção cirúrgica ou não, provavelmente depois de fazer algum seguimento, mas não é porque o doente está a aguardar uma correção cirúrgica que eu não vou tratar agressivamente a sua dor outra vez. Eu não posso referenciar o doente para outrem e esperar que outrem faça aquilo que eu não fiz. Estamos na ética da responsabilidade. Quando eu tenho um doente com dor, trato-o e depois referencio para quem possa também tratar da causa dessa dor. Isto acontece quando somos generalistas, como eu como internista ou médico de família, algumas das causas, o seu tratamento não depende de nós, eminentemente quando são cirúrgicas, mas qualquer médico pode prescrever antivirais para atenuar a carga viral, no caso do herpes zoster, por exemplo. Que ferramentas usam para rastrear a dor neuropática? Já falámos, era só para ver se estavam distraídos. Não sei, alguém acha que está distraído? Não, isto Lance, DN4, Pain Detect, não parece que ninguém esteja distraído. Portanto, aqui é como há bocado, para rastrear a dor neuropática, não sei, está ali a quinta opção, não uso. Alguns colegas dizem, olha colega, não tenho tempo para usar, não uso. Mas às vezes a clínica é tudo e a clínica não deixa dúvidas. São escalas de rastreio para aqueles doentes que às vezes não conseguem contar uma boa história e outra vez eu uso a DN4 e acho que é das mais usadas. Também existe a Lance, vão ver muito presente na literatura inglesa a Lance, é uma escala que vem de Leeds, complexa, não a temos ainda traduzida e validada para português. Temos as outras duas, o Pain Detect. O Pain Detect foi muito criado no contexto da lombalgia. O DN4 é uma escala francesa de Boissira, mas que tem sido traduzida em quase todas as línguas e tem tradução e validação para a população portuguesa pela sua simplicidade, é a que eu uso. A maioria dos clínicos diz-me que anda por estas, o Pain Detect e o DN4. O Pain Detect, se calhar usado na investigação, porque é mais completa, eu diria se calhar mais complexa que o DN4. Num contexto clínico rápido, o DN4 dá um bom rastreio, porque é uma pequena folha que pode ser dada a um doente que perceba português e ele vai preenchendo sim, não, é dicotómica e ajuda bastante. Como vem o DN4 tem aquelas 10 perguntas, se o doente... Está disponível na NOC, não é? Está disponível na NOC, exatamente. É perguntar ao doente ou ele ir preenchendo no corredor, se tiverem ocasião para isso, a secretária clínica distribuir ou a enfermeira. Nos que não consigam ler, claro que têm que os substituir. Nos que consigam é ponto sim, não. Queimadura, choque elétrico, frio doloroso, formigueiro, picadas, dormências, comichão. Portanto, se já vier com 2 ou 3 daqueles preenchidos, tem sim, dizendo sim. Depois podemos fazer o teste para ver para procurar a alodínia e a hiperalgesia. Portanto, mais do que 4 sims, o doente tem uma dor neuropática possível, provável, como lhe queiram chamar. O Pain Detect, como veem, eu diria que é mais complexo, porque obriga o doente a fazer valorizações. É uma escala de Likert, ali na parte baixa, em que o doente, para qualquer, por exemplo, sensação de queimadura, o doente não tem que dizer só sim ou não, tem que dizer não sinto nenhuma, é insignificante, é ligeira, é moderada, é forte, é muito forte. Portanto, tem que andar a marcar várias destes descritivos, que são muito parecidos ao DN4, mas que obriga aqui a fazer uma valorização que às vezes confunde. Depois o doente tem que marcar onde lhe dói numa figura e também tem que reconhecer
como é que a dor vai evoluindo ao longo do dia. Tem ali aquele circuito temporal de ondas, se a dor é contínua, se tem episódios paroxísticos, é mais complexa, mas se quiserem usar mais do que 19 pontos, o doente tem uma dor neuropática provável. As etiologias para a dor neuropática conhecem muitas delas melhor do que eu, depende do vosso contexto de trabalho. Podem ser por distúrbios metabólicos, é o caso da afetação da hiperglicemia e que causa uma dor neuropática, uma dor neuropática periférica, sobretudo presente. Aliás, o nome mais correto é a neuropatia dolorosa periférica, se for o caso. Pode ser também uma neuropatia infecciosa, vejam que falámos há bocado do herpes zoster, que dá uma dor neuropática infecciosa. Podem ser tóxicas, o caso da quimioterapia, que pode causar uma síndrome de mãos-pés, por exemplo. A quimioterapia pode afetar as terminações nervosas, podem ser traumáticas, na sequência dos acidentes os doentes podem ter, no fundo, ruptura de territórios nervosos e que explicam esta dor. Podem ser por degeneração da coluna, também muito presente no envelhecimento, e as doenças desmielinizantes próprias da neurologia. E o padrão neurológico também é muito variável, desde as mononeuropatias, às plexopatias, às radiculopatias, às polineuropatias. Portanto, poderemos ter vários padrões de dor, e ali está salientada também a dor central. A dor central em Portugal tem sido algo esquecida. Eu diria que nos últimos anos se tem recuperado esta temática, porque somos um país com vários acidentes de viação, por exemplo, de mergulho nas piscinas. Podemos ter dor central por traumatismo vertebromedular e dor central na sequência de um ictus, de um acidente vascular cerebral. Também iremos falar disso. Da etiologia ao sintoma, às vezes vai um saltinho, não é? Muitas destas dores, quase todos nós, na nossa clínica, já tivemos algum doente com este tipo de dor, ou com nevralgia pós-herpética, ou com status pós-traumático com dor, ou diabéticos, ou com cancro que aparecem com algum dor, ou então uma dor no amputado. Já as síndromes complexas regionais, as CDR-C, são muito específicas e obrigam que, quando detectadas, quer de tipo 1, tipo 2, são síndromes complexas regionais. As de tipo 1 não têm lesão nervosa associada, as de tipo 2 têm. Classicamente eram chamadas a primeira de algodistrofia e a segunda de causalgia, obrigam à referenciação direta do doente para uma consulta de dor, para uma consulta de medicina física e reabilitação. As outras, mais simples, dor pós-herpética, não se referencia o doente para lado nenhum, a não ser que seja uma coisa complexa de repetição, que obriga a estratégias terapêuticas, eu diria, mais hospitalares, porque a maioria delas conseguimos geri-las muito bem na comunidade, como a dor da diabetes, etc. Todas têm em comum que o descritivo é próximo, é ardor, é choque elétrico, é formigueiro, independentemente da causa, depois a descrição é muito comum nestes utentes. Na vossa prática, na vossa experiência, qual acham que é a forma mais comum de polineuropatia? Uma neuropatia infecciosa? Vamos deixar este slide um bocadinho no ar e, entretanto, aproveito para colocar aqui uma outra pergunta que os colegas foram fazendo. A Sara Vidal, e naqueles utentes que têm queixas compatíveis com dor neuropática, com descritores muito típicos e que depois não têm tradução nos exames complementares diagnósticos solicitados, o que costuma fazer? Introduz os fármacos como prova terapêutica? Obrigado, diz a colega. Eu acho que é uma pergunta que a resposta é assim que eu costumo fazer, e que está de acordo com o fluxograma que demonstramos. Portanto, basta ter clínica, que eu ponho a eventualidade e a probabilidade de ter dor e devo tratar imediatamente, exatamente isso. Okay. E se, como a colega diz, se eu tento tratar com fármacos documentados para esta dor neuropática ou mista, é uma tentativa e erro. Se o doente melhorar, então acertei, era isso que eu tinha. Ok, muito obrigado. Outra colega tinha escrito um comentário a dizer que tenho ideia que também já li que há pouca correlação entre a imagiologia da coluna vertebral e os sintomas relatados pelo doente.
e depois perguntava aos Mesmo. colegas se também tinham essa ideia e depois houve vários colegas a dizer que sim. Não há correlação evidente, que nos fazia perder nos anos 80, 90, no desespero pela procura da confirmação, mas hoje em dia sabe-se que não há correlação nenhuma. Muito bem. Para a dor, não é? Sim, para o sim. dano, sim. Sim, sim. Se eu quiser andar a fazer um seguimento do dano e do que vai aparecendo alterado, sim. Não tenho que ter correlação dolorosa. Muito bem. Depois, a Isabel Silva, uma nevralgia do trigémeo, faz sentido iniciar terapêutica com topiramato e ir titulando, ou será mais eficaz a carbamazepina? Não sei se ainda vamos falar mais à frente. Sim, mas a resposta é aí, a carbamazepina. Em tudo o que é dor da face, a carbamazepina acabam os peritos por dizer que é o fármaco se calhar melhor. E na do trigémeo aparece a carbamazepina nas guidelines como sendo o melhor fármaco. Mas reparem que a carbamazepina obriga-vos a um seguimento completamente diferente. É um fármaco metabolizado hepaticamente, com toxicidade hepática reconhecida e que quando usam carbamazepina eu diria que têm que marcar consultas mais frequentes e pedir transaminases hepáticas, se calhar também de forma mais habitual. Por isso, apesar das guidelines nomearem a carbamazepina, na clínica acaba por ser um fármaco que não tem a tradução mais direta, porque obriga a outro tipo de monitorização que nós não temos contexto para fazer. Mas é a carbamazepina que aparece nas guidelines como de primeira linha. Muito bem. E, entretanto, já chegaram muitas respostas e predomina claramente a resposta 4, ou seja, qual a forma mais comum de polineuropatia. Os colegas respondem polineuropatia diabética. Sim. Está correto? Está correto. E alguns países também a alcoólica, não é? No nosso caso, como estamos a descer o teor do consumo do álcool, penso que isto também vai ter um impacto, mas é a diabética em todo o mundo que contribui para esta dor com um padrão polineuropático. Muito bem. Como vi, porque na hipótese anterior não aparecia a questão da patologia da coluna. E nas consultas sabem da vossa experiência que o grande problema é a dor lombar, a lombalgia crónica. E também, depois a seguir, a diabetes, a neuropatia diabética, a nevralgia pós-herpética, o cancro. Isto são os dados. Temos poucos dados portugueses em relação a isso. Temos o estudo da dor, mas não era o tal estudo da prevalência da dor em Portugal, mas não era concentrado na dor neuropática. Os estudos que vêm dos Estados Unidos, concretamente nos grandes estudos epidemiológicos sobre dor neuropática, a grande causa lá é a lombalgia e diabetes. E, de certa forma, aqui em Portugal também é o que temos. Penso que temos mais que nos Estados Unidos ali a dor pós-AVC, até porque temos uma prevalência grande de AVC. Temos poucos estudos em Portugal sobre a dor associada ao HIV. Ainda ontem no mestrado falávamos sobre isso, precisávamos mais estudos no HIV, mas o nosso foco deve ser a lombalgia e a diabetes, porque é o que mais temos em consulta. Os descritores ajudam-nos, também uma das questões que nós já tínhamos abordado. Ouvir o doente é muito bom para a questão da dor neuropática, porque os descritores são reconhecidos na literatura e falámos já deles, os formigueiros, as picadas, os ardores, quase sempre presentes. Mas eu saliento que os vossos doentes com dor neuropática podem não ter apenas uma dor neuropática. Portanto, se o doente aparecer com formigueiros, picadas e ardor, não pensem que é só uma dor neuropática. Tem que tentar ver se não existe também um componente nociceptivo, em que exista uma deformação de uma estrutura somática, muscular, óssea, que também possa contribuir para a dor mista. A maioria dos peritos diz que se a dor é crónica, logo à partida tem uma grande tendência para ter um componente neuropático. Se existe um componente neuropático, nem sempre as dores neuropáticas são puras. Falámos há bocado da nevralgia do trigémeo, é uma dor neuropática pura,
mas hoje em dia a diabetes já não é considerada uma dor pura. A lombalgia, quando é crónica e tem episódios de ciatalgia, a lombociatalgia é uma dor mista. Tem um componente nociceptivo e neuropático. E o componente nociceptivo vem descrito de outra forma pelo utente. Ele descreve como sentindo uma pressão, uma compressão, algo penetrante, algo de agudo. Às vezes até descrevem como um espeto, parece que algo que fica encravado. E alguns doentes com lombociatalgia em algumas posições, eles descrevem isso mesmo. Parece que tive uma dor aguda, penetrante de repente, como uma compressão, é o que eu senti logo, e depois comecei a sentir formigueiros, picadas. Portanto, na descrição ele já vem às vezes com os dois tipos de dor. E ambos estes tipos de dor, quer nociceptiva, quer neuropática, podem ter dormência. Eu posso ter uma dormência num processo de compressão, em que existe nítida deformação de uma vértebra, por exemplo, e posso ter uma compressão de uma raiz de um conflito que possa existir na sequência de uma herniação ou de uma protusão qualquer de um disco, e portanto alguns doentes podem ter esta chamada dor mista. E os peritos dizem que quanto mais crónica, mais tendência para a dor mista. E o fracasso do tratamento vem daí, porque alguns colegas estão focados em tratar o componente nociceptivo, outros em apenas tratar o componente neuropático, e nem sempre acertamos. Por isso a tendência agora cada vez mais atual é não desprezar nenhum componente e escolher fármacos ou associar fármacos que sejam úteis para os dois componentes de dor, quer neuropática, quer nociceptiva, a não ser que tenham a certeza que é uma dor neuropática pura. O que é que vamos fazer para tratar estas dores? Os fármacos para tratar a dor são conhecidas, para tratar a dor eminentemente neuropática ou a dor mista. Que medicamentos são da vossa eleição para tratar o tipo de dor neuropática? O que é que costumam prescrever mais, usar mais na vossa prática clínica? Relaxantes musculares, opioides, antidepressivos, anticonvulsivantes, tapentadol, triptanos, anestésicos, tramadol, por onde é que andam mais? Muito bem, vamos ter que aguardar um bocadinho pelas respostas. Há aqui um certo delay. Colegas, eu aproveito para lembrar que já partilhei o controle de presença inicial deste módulo, está bem? Por isso, por favor, não se esqueçam de ir efetuando esse controle de presença. E então, agora agradecemos as vossas respostas. Já estão a começar a chegar aqui algumas. Por exemplo, há um colega que responde 5, 3, 4 por esta ordem. Outro colega responde 8. Outro colega 3, 4 e 7. 2, 3, 4, 5, 8. 2, 3, 4, 5, 8. 4, 3, 7, 5. 4, ou seja, o 4 e o 3 são os mais presentes. Portanto, uns poucos. Uns, sim, muito poucos, quase pouco. Nenhum mesmo. 2 alguns. 2 alguns, mas poucos. Muito poucos. Depois o 3 e o 4 muito presentes nas respostas, e alguns colegas também respondem o 5 e o 8. Sim. E o 7? O 7, um ou outro, mas pouco. Mas também é usado. Como veem, podem utilizar uma panóplia vasta de fármacos, muitos deles em associação, e anda por aí, pelas vossas respostas, o tratamento da dor neuropática, muitos deles em conjunção, mas não desprezem os anestésicos locais, está bem? Porque são muito úteis nas dores neuropáticas localizadas. Sempre que tem uma dor neuropática localizada, sei lá, de uma compressão de um cubital, um trigêmeo, um herpes, bem localizado, não usem fármacos sistémicos. Como sabem, usar antidepressivos e anticonvulsivantes vão ter que vigiar de perto o doente. Se a dor é tão mínima e tão bem localizada, e eu com uma caneta até consigo rodear a zona dolorosa, mais vale um tópico, um anestésico local. Seja lidocaína, seja capsaicina, já lá vamos aos dois, mas não partimos para a medicação sistémica sem tentar medicação tópica, diria eu. E normalmente é em gel? Não, é em plastro. Em plastro. É em plastro.
São emplastros bem estudados e que ficam com o fármaco contido na zona afetada, vamos falar deles, mas são fármacos muito esquecidos e eu estou a notar nas respostas a lidocaína em emplastro existe em Portugal há 8 anos ou mais e mesmo assim vi pelo tipo de respostas que não se lembram muito dela, porque se cá quando pensam em anestésicos estão a pensar em fármacos hospitalares, estão a pensar em infiltrações, que também podem ser feitos em trigger points, mas aqui estou mesmo a falar de anestésicos locais em emplastros, ou então se os estiverem disponíveis, nada de problema de fazerem pequenos bloqueios periféricos com ropivacaína, bupivacaína, depende da vossa experiência, mas na maioria dos médicos a trabalhar na comunidade, os anestésicos que usamos são lidocaína em emplastro. Aqui a Marisa colocou um comentário que eu não sei se percebi bem de tudo. Ela escreveu: o CET é usado, mas prescrever um Versatis, reticências, euros. Sim. É dispendioso? É comparticipado a 90-95%. Nem sempre tem que aplicar o emplastro inteiro. Eu não acho dispendioso, não é? Sempre pensando que é um tratamento de início do tratamento, que impede ou que evita interações farmacológicas. Não sei o que pensam pelo preço. Se só virem a medicação pelo PVP, Se pensarem na estabilidade do doente e no consumo a longo prazo, não é. Porque o objetivo é ir reduzindo a zona afetada até que ela se torne desprezível e que eu não preciso de fazer mais tratamento nenhum. Mas então, digamos, do ponto de vista prático, portanto, lidocaína patches, é esse o termo que é usado, é o patch. E, por exemplo, se tivermos uma área do corpo afetada com dor naquela zona, corta-se. Corta-se, ajusta-se E reaproveita-se a parte Não, aquilo fica em contacto de 12 horas. Não, mas a parte do patch, que, por exemplo, dá para dividir em dois e usar... em 2, em 4 e depois usa-se depois, sim. Ok. E o patch aplica-se, por exemplo, de manhã e por Eu vou falar disso. Vai? Nós temos um slide só sobre isso, sim. Então, mas só para lhe salientar que, como somos homens e mulheres de hábitos, veja que nas respostas expressamos os hábitos. E eu percebi que então é pouco usado, não é? Sim. E que vem nas guidelines como sendo uma alternativa disponível. Ora, aqui estão compilados alguns fármacos usados para a dor neuropática, os clássicos antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina, nortriptilina são os mais usados, também a desipramina. Os inibidores de recaptação, os inibidores seletivos de recaptação, como a duloxetina e a venlafaxina, os da serotonina, como a paroxetina, o citalopram e a fluoxetina, menos usados, aqui mais vai usar os fármacos e o que tem mais robustez na medicina baseada na evidência é a duloxetina, dentro destes inibidores de recaptação. Nos triciclos, o mais estudado é a amitriptilina. Temos também anticonvulsivantes, e aqui andam distribuídos entre os GABAérgicos, como a gabapentina e a pregabalina, e depois os outros, carbamazepina, sobretudo não carbamazepina pura, mas a oxcarbazepina, também bastante usada. Faltam aqui alguns anticonvulsivantes atípicos, como a lamotrigina e o topiramato. Vamos falar de lamotrigina quando falarmos em dor, por exemplo, pós-traumatismo vertebromedular, é dos que aparece mais presentes. Portanto, não pensem que anticonvulsivantes andamos só entre a GABA e a prega. Temos, eu acho que fármacos, se calhar, que são alternativas. Nos opioides e com estudo feito para a dor neuropática, a clássica morfina, que se calhar os vossos estudantes não querem fazer, oxicodona, os problemas que temos com a oxicodona em termos mundiais têm afastado algumas prescrições. Buprenorfina são os mais estudados na literatura, os mais citados também, com eficácia na dor neuropática, e os ditos opioides fracos, quer os inibidores de recaptação da noradrenalina pura, como o tapentadol, ou os inibidores da noradrenalina e de serotonina, como o tramadol, e outros analgésicos que às vezes aparecem descritos naquela dor mista que tem sobretudo um componente visceral, como o metamizol, mas nos outros analgésicos ganha a lidocaína, pelo seu livre acesso, qualquer médico pode prescrever, e a capsaicina, que tem que ser um contexto bem selecionado, porque o doente tem que estar monitorizado por causa do risco da anafilaxia, e também vamos falar de um bocadinho destes todos.
O algoritmo começa por, em alguns doentes têm acesso a medidas não farmacológicas, então se têm, comecem as medidas não farmacológicas, por exemplo, nas lombociatalgias poderá ser útil, tentar encaminhar também se for fácil, sendo que não custa nada fazer o encaminhamento, não quer dizer que o doente vá logo para lá, entretanto seguem o resto do fluxograma, mas podem fazer um encaminhamento. Eu diria que sempre que têm a suspeita num doente em que possa ter um compromisso simpático, um doente que tem dor e que tem um edema com sudorese de uma mão e que estejam a pensar numa síndrome complexa regional, é bom fazerem uma referenciação logo, mas têm que tratar o doente e a sua dor, obviamente, até ir ao outro sítio. Se for uma nevralgia pós-herpética ou uma neuropatia muito bem localizada, começar lidocaína tópica, também muito simples o tratamento. Se o doente não responder à lidocaína tópica, então podem começar com fármacos ditos clássicos em primeira linha, sejam gabapentina ou pregabalina no grupo dos anticonvulsivantes ou antidepressivos, sejam tricíclicos, sejam inibidores de recaptação ou da serotonina ou mistos da serotonina e da noradrenalina. E depois diz a guideline, se comecei com um deles e não tive grande resposta, se calhar tenho que considerar o outro. Portanto, se o esquema anterior foi aqui do lado direito ineficaz ou não tolerado, quer dizer, do vosso, olhando para o computador, do lado esquerdo. Olhando aqui para o ecrã do lado esquerdo, diz se o esquema anterior não surtiu efeito, mudar para um fármaco alternativo de primeira linha, portanto, se começaram, imaginem, o tricíclico, mudar para um anticonvulsivante ou vice-versa. Se tiveram já resposta com o esquema anterior, com os ditos fármacos de primeira linha, sejam anticonvulsivantes ou antidepressivos, e já houve resposta, então juntem o outro fármaco, portanto façam uma co-administração. Lembro que quando juntarem fármacos centrais, por favor, reduzam doses. Se já têm o doente numa dose alta de um antidepressivo ou numa dose alta de um anticonvulsivante, se lhe vão juntar o outro, ou seja, se estão com o anticonvulsivante e vão para o antidepressivo ou vice-versa, têm que reduzir ligeiramente as doses, porque eles vão potenciar-se em termos de efeitos adversos. O aumento das doses há de ser benéfico para a dor, mas há de ser maléfico para a questão da tolerabilidade. Se virmos que os esquemas não foram benéficos e já estão nas doses máximas de antidepressivos, de anticonvulsivantes, já andaram a fazer rotações, já andaram a tentar gerir com estes fármacos ditos adjuvantes, não esqueçam os ditos opioides, não é? Sejam fracos ou fortes, podem rodar para um tramadol, para um tapentadol, de acordo com a vossa experiência, ou para uma morfina ou para uma buprenorfina. Não desprezem os opioides no tratamento da dor neuropática intensa, portanto, se não estão a conseguir controlá-la, e se já estão nos fármacos de terceira linha, sem medo, a fazer rotações de acordo com a equipotência. Continua com dor, então se ainda não referenciaram, está na altura de referenciarem para um centro especializado. Como é que eu trato a dor neuropática com estes fármacos que acabamos de descrever? É pensando nos alvos terapêuticos. Se eu quero inibir, do ponto de vista, a via descendente, ou melhor, eu não diria inibição descendente, o que eu quero fazer é uma potenciação da via descendente, porque ela já é inibitória. Aí usamos opioides ou antidepressivos. Se eu quero atuar perifericamente na sensibilização periférica, vou usar antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes ou anestésicos tópicos, os locais. E se eu tenho sensibilização central aí no meio da imagem, estou a pensar em ligandos dos canais de cálcio, como GABA ou prega, estou a usar anticonvulsivantes mais clássicos, ou então os antagonistas N-metildiaspartato, como a metadona, a cetamina, cujo acesso não é fácil, mas os anticonvulsivantes tradicionais sim, os ligandos do cálcio também, e eu diria que a maioria dos fármacos que enumeramos, qualquer médico os pode prescrever. Todos estes fármacos, para além da sua bondade, têm efeitos adversos, tricíclicos, efeitos adversos da nortriptilina, da amitriptilina, sedação, efeitos anticolinérgicos, portanto avisem o doente que a boca vai ficar seca, vão aumentar peso, podem ter quadros de retenção urinária, portanto
começar sempre em doses pequenas, já vamos falar nas dosagens, mas doses pequenas. O que nós pretendemos, obviamente, é fazer uma inibição de recaptação da serotonina e da noradrenalina, bloquear também os canais de sódio, é o que se pretende de forma discreta com alguns, mas o objetivo destes tricíclicos é inibir a recaptação, ou seja, deixar na fenda sináptica concentrada serotonina e noradrenalina. Cuidado com, e são as precauções que têm que ter, é eminentemente patologia cardíaca, portanto, porque há arritmias documentadas com estes tricíclicos, portanto, se houver glaucoma, se houver história de epilepsia ou num doente que já esteja a usar tramadol, eu não me meteria por estes caminhos mais complexos. Portanto, cuidado com os triciclos nos doentes com estas patologias. Os inibidores seletivos de noradrenalina e serotonina, como a duloxetina e a venlafaxina, o objetivo é inibir a recaptação, como os anteriores, portanto, quer os triciclos, quer estes inibidores de recaptação, o mecanismo é muito semelhante. Efeitos secundários da duloxetina e da venlafaxina, náusea, por isso é que temos tendência a começar em doses pequenitas, venlafaxina 37,5, duloxetina 30, para evitar este principal efeito adverso que é a náusea. Eles são todos proemetizantes, todos os fármacos que inibem a serotonina causam náusea, é o caso do tramadol, já iremos falar dele. A náusea do tramadol não se deve tanto ao facto de ele ser um opioide fraco, deve-se ao facto dele inibir a serotonina, como a duloxetina. Precauções a ter com estes inibidores de recaptação, com estes antidepressivos. É vigiar muito bem se o vosso doente não tem uma insuficiência renal ou hepática, porque aí vão ter que ser mais cautelosos, porque eles têm metabolismo hepático P450 e têm a excreção renal. Não devem ser associados em alta dose ao tramadol e cuidado com o abuso do álcool. A venlafaxina não deve ser usada em doentes com patologia cardíaca, porque estão documentadas arritmias com o uso da venlafaxina e esta potenciação é maior quanto maior for a dose prescrita, por isso as doses prescritas para a dor destes fármacos antidepressivos não são as doses da psiquiatria. Nós não estamos a tratar uma depressão major, estamos a usar fármacos adjuvantes para o tratamento da dor, usamos doses mais pequenas. E cuidado que nenhum destes fármacos pode ser parado abruptamente, porque estão descritas síndrome de abstinência. Precisamos, se os queremos interromper, de fazer um desmame, depende também da dose. Às vezes uma semana chega para as doses fracas, se calhar 15 dias a um mês para doses mais altas. Portanto, não os parem abruptamente. Em relação aos ligandos dos canais de cálcio, gabapentina e pregabalina, o objetivo é variado, para além de impedir aquele influxo de cálcio para dentro da membrana que depois vai despolutar aqueles problemas todos que vimos na sensibilização central. Eles também atuam por diminuir a libertação do glutamato, o neurotransmissor excitatório. Indiretamente também podem atuar na substância P e na noradrenalina, portanto têm um mecanismo de ação bastante vasto. E efeitos secundários destes GABAérgicos, sedação, tem que explicar ao doente que vai ficar mais sedado, e quanto mais desidratado, mais sedado. Estão descritas síndromes vestibulares, o edema periférico é nítido, e as pessoas vêm-se queixar de estar cada vez mais com o edema maleolar cada vez mais presente. E como sabem, no RCM do produto, no prontuário, podem ver que o ajuste da dose tem que ser feito em função da clearance, tem a excreção renal, portanto, no insuficiente renal, cuidado com as doses máximas usadas de um e do outro. A lidocaína tópica aparece aqui como uma alternativa local, portanto, numa dor neuropática bem localizada, focal, que afeta um território muito bem determinado. Pretendemos fazer bloqueio dos canais de sódio. Portanto, aplicamos o produto, iremos falar dele a seguir. Estão descritos alguns casos de algum rasgo cutâneo na zona onde é aplicado o tópico e algum eritema, mas que é muito bem tolerado pela maioria das pessoas e é transitório e não pode ser aplicado em feridas. Portanto, se existe uma solução de continuidade visível e exuberante, não podemos aplicar o emplastro. Mas vantagens, não tem efeitos secundários sistémicos, não interage com os outros fármacos, por isso, dado que estes fármacos para a dor neuropática, quer
os GABAérgicos, quer os antidepressivos, têm efeitos secundários tão nítidos, se puderem, em alguns tipos de dor, não usar fármacos sistémicos e não encarecendo as interações P450, tentem uma abordagem tópica com lidocaína. Muito bem, só um bocadinho. Pergunta aqui um colega, Dr. Paulo, usa a nortriptilina em 2 ou 3 administrações ou só à noite? Eu tenho tendência para começar só à noite, sim, porque é sedativa, mas prefiro a noradrenalina a nortriptilina à amitriptilina. Se o doente tolera bem à noite 10 ou um 25 cortado ao meio, aumento para 25. Se me diz que não tem grande sonolência, tento ver se durante o dia tolera outra vez com metade da dose. Se tolerar, deixo de 12 em 12, mas começo só à noite. Okay. Uma das grandes dúvidas no dia-a-dia, na prática clínica atual, é destes fármacos adjuvantes, qual escolher? Há alguma sugestão prática, algumas dicas para nos orientar nessa escolha? Há alguns que são mais eficazes ou também aqui podemos às vezes ter uma resposta em algumas pessoas que é espetacular com uns, mas que com outras pessoas já não resulta tão bem, então devemos mudar e ir pelo método da tentativa? A maioria da dor neuropática é mesmo tratada assim, é tentativa e erro. Okay. E por isso é que as guidelines têm aquela dicotomia, começam com anticonvulsivantes ou antidepressivos, porque é difícil dizer com qual. Há patologias como o trigêmeo que aí é nítido, é começar com anticonvulsivantes como a carbamazepina. Vamos falar também da pós-herpética, da diabética, da central pós-AVC e da pós-traumática, que aí é nítido que eu tenho que começar. Nas outras é da experiência clínica, a minha decisão. Se tenho boa experiência com os GABAérgicos, começo por aí e depois também ver o caso que eu tenho à frente. Tenho um doente que tem uma síndrome dolorosa crónica. Para além da dor, tem uma tristeza, tem uma depressão que eu até quero atuar. Se calhar começo com antidepressivos nesses casos, não é? Okay. Já estou mais na duloxetina ou na venlafaxina para tentar também cobrir outras necessidades que não sejam só a dor. Tenho um doente que eu vejo que é só dor neuropática. Tenho boa experiência com a pregabalina, começo com a pregabalina. Portanto, aqui é mesmo caso a caso. Okay. E não há um padrão que lhe diga como responder. Mas é importante termos essa percepção. E digamos, falámos um bocadinho precisamente sobre esta situação do dia-a-dia e na realidade. Outra questão e outra dúvida frequente por parte de todos nós é a duração do tratamento, que também gostava de ouvir falar sobre isso, ou seja, provavelmente em algumas situações até pode ser suficiente um tratamento breve e curto com os fármacos adjuvantes. Noutras, se calhar, digamos, o tratamento terá que ser mais prolongado. Isso também influencia na escolha, porque nós sabemos que alguns destes fármacos, por exemplo, têm efeitos adversos que se tornam mais evidentes quando os tratamentos são duradouros. E, por exemplo, estou-me a lembrar da secura da boca na pregabalina e assim. Que às vezes são bem tolerados numa fase mais curta de tratamento, mas quando o tratamento é prolongado, desse ponto de vista também influencia no processo de decisão, ou quer dar alguns exemplos práticos de tratamentos curtos e outros exemplos práticos de tratamentos mais prolongados? Eu acho que a maioria dos tratamentos são prolongadíssimos. Falar de tratamentos curtos na dor neuropática só se for no herpes, não é? Quando eu tenho uma fase prodrómica que aparece, em que eu começo a detectar a dor precocemente uns dias antes, se calhar deveria começar já a fazer uma abordagem, e a partir do momento em que a parte das vesículas desapareceu e que o próprio doente me vai contando que tem menos dor, eu posso ir tentando aliviar. Mas é dentro das patologias é que eu diria. A mesma coisa... E precisamente nessa situação, por exemplo... poderá estar indicado darmos um destes fármacos adjuvantes por período de 2 semanas e dizer assim, olha, depois experimente parar, aí não será necessário desmame, ou estou errado? Sempre vão mesmo 2 semanas, mesmo sempre. Em 2 semanas? Eu diria que sim, tudo depende também dos outros fármacos centrais que o doente faça e quais vai manter, portanto tudo depende disso. Okay. Mas eu acho que o médico tem que ter considerado que desmame é bom.
Ok. Está bem? É dizer, não é preciso, não digam se é preciso ou não é preciso. É bom fazer desmame. Ok. Se estão numa dose, sei lá, de venlafaxina de 37,5, 75, não há de ser um grande desmame. Agora, se estão em doses de 200 e tal, há de ser um maior desmame. Mas considerem sempre desmame. Mas então, por exemplo, nessa situação da dor associada, por exemplo, à zona, passado quanto tempo é que aconselho ao doente a fazer a experiência de tentar suspender e ver se permanece a dor ou se ficou resolvida para decidir se vai precisar de tratamento prolongado ou não? Sabe que nem sempre os doentes têm dor associada à parte das vesículas. Quando nós falamos em dor pós-herpética, alguns doentes, a dor pode estar presente 3 meses depois do desaparecimento das vesículas. Portanto, é sempre difícil falarmos de um carácter temporal, sendo que algumas dores podem aparecer muito depois. Como no AVC, a literatura diz que a maioria dos doentes com dor central pós-AVC, a dor aparece 1 ano depois do AVC. E às vezes já nos perdemos localmente e andamos ali concentrados porque é que tem esta dor, se o episódio já foi há tanto tempo. É mesmo caso a caso, ir gerindo com o doente e na fase inicial nós titulamos fármacos, começamos com doses pequenas, vamos aumentando e é o doente que nos diz tem eficácia, mantemos, se calhar mantemos a medicação 15 dias a 1 mês, o doente diz não tenho dor absolutamente nenhuma, começamos a retirar. Mas isto que eu aplico para este tipo de dor, aplico para todas, porque a dor nociceptiva é exatamente na mesma. Nós andamos à procura da dose mínima eficaz. E a questão é, resolvi o problema, então se calhar posso aliviar mais a medicação. Era uma dor que o doente tinha por uma compressão do cubital. Resolvi a compressão do cubital. Não há razão para ter tanta dor. Posso aliviar mais e pensar mesmo em parar a medicação. Tive uma resolução cirúrgica de uma compressão que eu pudesse ter lombar. Houve uma resolução cirúrgica. O próprio doente no pós-operatório conta que a dor está a diminuir. Então vou também acompanhando. Mas se a dor aparecer, volto a iniciar, porque muitas destas dores são paroxísticas. Vão, vêm. Ando à procura da dose mínima eficaz, sempre. Okay. Quando a dor está controlada, combino com o próprio doente fazer um desmame destes fármacos todos. Antes de decidirem qual faço desmame ou não, façam desmame em todos, ir diminuindo. Mas avisar o doente que à medida que estamos a diminuir a dor volta a aparecer, volta a aumentar para a dose anterior e andamos nisso. Mas nas dores crónicas com componente neuropático, eu diria que aquela que vão conseguir, se calhar, tratar agressivamente vai ser a pós-herpética. Se começarem a tratar precocemente e ela desaparecer e não ficar uma situação com dor crónica, por exemplo, com dolência da pele, eu começo e paro e, se calhar, 1 mês dá-me para isso tudo. Eu digo 1 mês porque ao fim de 1 mês, não é? Pode voltar a aparecer essa dor outra vez e, portanto, se eu estiver numa fase de desmame, volto a incrementar outra vez o fármaco. Mas é difícil pôr numa guideline quanto tempo, por isso é que, quer nas guidelines inglesas, quer nas americanas, quer nas da IASP, quer das da Neupsig, etc., nunca diz lá o carácter temporal, nunca vos diz mantenha a medicação durante um tempo, porque vai muito ao encontro da clínica. Se eu fiz um diagnóstico de dor crónica, eu diria que muitos destes fármacos é para fazer quase toda a vida, não é? Okay. É esse o plano. Mas é caso a caso, em cada consulta, se a dor está melhor, tentar reduzir o fármaco. Andamos sempre à procura da dose mínima. Muito bem. E já estamos um bocadinho para além da hora que costumamos fazer o intervalo, já são 11h37. O que lhe parece? Vamos agora para o intervalo? Tudo pode bem, ser, sim. Descansar um bocadinho. O tempo passou depressa. Colegas, vamos esticar as pernas, relaxar um bocadinho, são 11h37, regressamos aí por volta das 15 minutos, hora de 48, 11h55, está bem? Até já então, um abraço. Até já.